Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a nossa chegada aqui na Austrália em família. Nós saímos do Brasil em fevereiro de 2024 em busca de qualidade de vida, segurança, mais tempo, né, com a nossa família, mais tempo juntos, coisas que lá no Brasil nós não tínhamos. Meu marido trabalhava com vendas e ficava muitos dias fora de casa e não estava, né, ele não conseguia acompanhar o desenvolvimento da nossa filha. Isso vinha nos incomodando. Então, chegou um momento em que não dava mais, e o Brasil começou a passar por alguns problemas de política também, que começou a prejudicar a nossa vida. Então, nós decidimos tentar fazer um intercâmbio em família, viver essa experiência, dar essa oportunidade para nossa filha de conhecer um outro país, novas culturas, uma nova língua. E ligamos para uma prima minha, que mora aqui na Austrália há 9 anos, conversamos com ela e ela falou só maravilhas daqui para a gente e ficou disposta a nos dar esse primeiro apoio assim que nós chegássemos aqui. Então, nós decidimos, nos programamos, ficamos um ano no Brasil programando a nossa vinda para cá. Nesse um ano, nós vendemos a nossa casa, vendemos os nossos móveis, os nossos carros, deixamos os nossos empregos e viemos para cá com 5 malas. Então, foi um pouco difícil, né, desapegar de tudo que a gente tinha. Eu achei que ia ser até pior, mas eu achei, foi tranquilo, assim. Achei que ia ficar mais triste, mas foi tranquilo. E eu queria muito viver essa experiência, então era o que me motivava, né, fazer o que eu estava fazendo. Então, nesse um ano que nós ficamos programando para vir, nós nos preparamos financeiramente para isso. Pegamos uma professora de inglês para fazer aula, nós zero inglês, eu e Leandro, a gente não tinha inglês nenhum. Então, a gente pegou essa professora, ficou um ano fazendo aula particular com ela, 2 vezes por semana, para a gente conseguir chegar aqui com pelo menos um mínimo do mínimo, né? E o primeiro baque que a gente toma, depois que você pega o avião, é no aeroporto. A hora que você chega, nós chegamos na Nova Zelândia, tudo em inglês, placas em inglês, a moça falando em inglês, as atendentes. Então, assim, já bate um desespero, porque a gente não entende nada. Não entende nada, eles falam muito rápido e a gente não consegue entender. Mas nós encontramos um casal de brasileiros no nosso voo, que já moram aqui na Austrália há muitos anos, que foi nos auxiliando ali no processo para poder fazer o embarque, né, nas conexões ali que tinham para chegar aqui em Brisbane. Então, eles foram nos ajudando, nos apoiando, foi o que deu uma aliviada para a gente nesse primeiro momento. Chegando aqui em Brisbane, gente, o impacto é muito grande, sabe? Aqui é muito lindo, tudo muito limpo, muito arborizado. Então, a gente ficou encantado, até hoje, a gente fica encantado com a organização da cidade, como que as coisas funcionam super bem, sabe? Com a educação das pessoas. Então, foi um choque de realidade muito grande. E o, no primeiro momento, né, os primeiros dias aqui, a minha prima nos ajudou muito, muito, muito. Ela nos levou no banco para abrir uma conta, comprar chip para telefone, nos levou no mercado para entender como que funcionava tudo. Então, ela me deu esse primeiro suporte. Eu fiquei na casa deles por 50 dias, até eu conseguir uma casa para a gente, que é até essa casa que a gente mora hoje, até hoje nela. Já tem um ano e meio que a gente está morando aqui na Austrália. Então, e aí na primeira semana a gente fica assim meio desnorteado, porque tem o fuso horário que deixa a gente totalmente confuso, né? A cabeça totalmente estranha. São muitas horas de voo, foram 24 horas de voo, então a gente chega muito cansado. Tem, né, o fuso horário que a gente começa aqui a tentar entrar no ritmo de novo, e com criança, né? A criança ainda não é só a gente, tem a criança ainda para dar suporte. Então,
em uma semana que a gente conseguiu colocar o corpo para funcionar normal de novo, né? Depois dessa viagem longa e desse horário totalmente alterado. E a gente vai vendo o tanto que é difícil não saber a língua, porque são pequenas coisas no dia a dia que a gente precisava resolver, até hoje a gente precisa resolver, e o tanto que é difícil resolver porque a gente não tem o inglês. Então, a gente precisa marcar um médico. Meu Deus. E aqui eles não usam o WhatsApp. Eles ficam querendo ligar pra gente para conversar, para falar alguma coisa e eu tento falar que eu não, às vezes eu não estou entendendo o que a moça quer, peço ela para me enviar um e-mail com as informações para eu conseguir entender o que ela estava me passando. Então aqui é tudo por e-mail, SMS e ligação. Então é bem complicado, né? A gente está acostumado com o WhatsApp, que é super rápido, a gente vai conversando ali bem rápido, e aqui eles não utilizam essa ferramenta. Mas foi um processo difícil no início para a gente poder adaptar. Aí o meu marido ficou super frustrado no início, porque ele é muito comunicativo, ele gosta de se expressar, de conversar com todo mundo que ele vê. Chegou aqui, a gente não consegue conversar, não consegue se expressar, né? Então, assim, nossa, aquela pessoa parece ser tão legal, queria tanto conversar com ela, né? Conhecer ela, mas por conta do inglês a gente não consegue é, ter diálogos profundos com as pessoas, né? É tudo muito raso. Tem melhorado bastante, o inglês do Leandro melhorou muito, mas o meu ainda está um pouquinho bloqueado, porque eu fico muito em casa com Liz. Para a Liz, foi bem difícil também. A adaptação dela foi super rápida, mas a língua deu um pouco de choque nela, sabe? Nesse período que a gente chegou aqui, ela desenvolveu uma gagueira por conta da insegurança mesmo, né? Então ela começou a fazer aulinha de natação, aí nesse período ela desenvolveu uma gagueira, a gagueira dela ficou pior nesse período, porque ela tinha contato com a professora, com crianças lá. Liz não vai para a escola, ela fica em casa comigo, porque a creche aqui é muito cara e a gente preferiu eu ficar em casa com ela do que eu ter que trabalhar para ficar pagando creche e não conviver com ela. Então, ela fica em casa comigo e eu coloco ela em algumas aulinhas extras. Ela fez natação e hoje ela faz balé. Então, ela, com esse choque da língua, ela desenvolveu essa gagueira. E como eu sou fonoaudióloga, eu fui trabalhando isso nela, né? E sempre eu e o Leandro empoderando ela, passando confiança, para ela ficar mais tranquila em relação à língua. Sempre a gente ensina ela muitas coisas. Meu marido lê muito livro em inglês para ela. A gente coloca músicas para ela poder escutar em inglês. Ensina palavras mesmo do dia a dia, algumas frases curtas. Então, isso vem sendo inserido no dia a dia dela. A gagueira dela, graças a Deus, sumiu, né? Depois que eu trabalhei com ela aqui um tempo, ela melhorou essa gagueira. E agora a gente vem, sabe, construindo esse inglês na vida dela. E eu fiquei muito feliz que semana passada ela chegou da aulinha de balé dela, falou assim comigo: Mãe, a minha professora falou que a gente tem que se amar. Eu falei assim, ué, Liz, mas o que ela falou que você acha que é isso? Ela falou, I love me. E fez assim, né? Que a gente tem que se abraçar, que a gente tem que se amar. Então, assim, eu fiquei muito feliz, com o meu coração quentinho, porque eu sei o tanto que é difícil para ela, né? Tá ali no meio de todo mundo, das crianças, a professora, todo mundo falando uma língua que ela não entende, ela tentando acompanhar as danças ali sem entender o que a professora está falando, o que a professora está pedindo, e ela já começar a entender algumas coisas. Eu fiquei super feliz e até emocionada com esse momento que ela viveu e me contou. Liz sente muita saudade, né, das minhas sobrinhas, as meninas da minha irmã. E ela sempre cobra muito, mãe, quando a gente vai pro Brasil? Eu tô com saudade da Luísa, eu tô com saudade da Laura, né? Eu quero ver elas. E no início era pior, era mais constante essa cobrança. Hoje ela cobra menos, ela entende, né, um pouco mais. E também
a gente aprende, né, a ter saudade. Eu falo que a gente aprende tudo. Igual minha mãe faleceu, então assim, a dor passa e fica a saudade, a gente aprende, né? Aqui é a mesma coisa, é como se fosse um luto. Nós saímos do Brasil, deixamos a nossa família lá, então a gente viveu esse processo de luto e agora a gente tá só com essa saudade mesmo, de vez em quando aperta mais o dia que tem alguém fazendo aniversário. Então, a gente faz muita chamada de vídeo com as meninas, mas isso não é o suficiente, né? Criança quer brincar, quer ter contato. Então, eu sei que para ela ainda é um pouco difícil entender isso, mas a gente acolhe esse sentimento dela, né? Não desvaloriza isso e conversa muito com ela. Não, a gente vai para o Brasil, filho, mas vai demorar um pouquinho ainda. A gente tem que se programar para fazer essa viagem, para a gente poder ficar mais dias lá, para matar a saudade de todo mundo. Então, assim, ela vai ficando, vai entendendo, né? E sempre que a saudade aperta, aí eu tento fazer assim, na mesma hora, a chamada de vídeo com as meninas, para elas poderem conversar um pouquinho, brincar, interagir. Esse vínculo afetivo foi criado, então agora a gente tenta manter, né? Mas é complicado manter o vínculo assim só por chamada de vídeo, é bem difícil. Eu e a minha irmã tem que intermediar muito entre elas, né, para esse vínculo delas, que é tão lindo, esse amor entre elas, não acabar. É a única preocupação que eu tenho, né, porque eu falo que o vínculo com meu pai foi construído, o vínculo com meu pai já foi construído, com a minha irmã já foi construído, mas com as minhas sobrinhas ainda foi só o começo, né? Com a Laura, eu ainda consegui construir muito, né? Mas com a Luísa, foram só 2 anos que eu convivi com ela. E isso me dói muito, sabe? Mas eu não sei até quando a gente vai ficar aqui. A gente não quer ir embora. Mas ficar aqui é muito difícil, é muito caro. Então, a minha intenção, a minha vontade é ficar aqui e criar oportunidade para que as minhas sobrinhas possam vir fazer um intercâmbio aqui, sabe? E me ter como esse apoio que chegar num lugar onde você não conhece ninguém é muito mais difícil, né? Então eu quero estar aqui para dar essa oportunidade para elas, para poder ser uma diferença na vida delas, né? Então eu quero muito que isso aconteça. A vida no exterior não é fácil, né? Mas aqui a gente cresce, aprende todos os dias. Todos os dias nós temos desafios aqui que nos faz crescer, evoluir como pessoas. Então, eu falo, se a gente voltar para o Brasil hoje, tiver que voltar hoje, nós não vamos voltar do mesmo jeito. Porque o que a gente ganhou, né, de maturidade, conhecendo outras culturas, aprendendo inglês aqui diretamente, né, na fonte. Então, a gente vai voltar muito melhor do que a gente chegou aqui. E se você tem intenção de vir em família, o conselho que eu te dou é o seguinte: se programe financeiramente, porque vir sem inglês é difícil, mas vir sem dinheiro é impossível. Você não vai conseguir se manter aqui em família se você não tiver uma reserva financeira legal. Então, se programe muito bem, porque chegar aqui você vai ter um gasto muito grande e até você se adaptar em algum trabalho, conseguir algum trabalho, que o dinheiro vai começar a girar ali, vai começar a pagar as contas, vai demorar um pouco. Nós levamos uns 5 meses para conseguir chegar, né,
nesse, não tô pegando dinheiro mais do Brasil, não tô tirando mais da minha reserva financeira. Então, leva um tempo. Tem gente que fica aqui 6 meses, instável. Então, se você vem com família, né, a situação é mais complicada ainda. Você tem que estar muito bem preparado. E o emocional. Sempre trabalhar o emocional, seu com a sua família. Se o seu relacionamento é estável, ótimo, porque um vai dando suporte para o outro nos momentos difíceis, né? No momento que dá vontade, assim, tem dia que dá vontade de sumir, de ir embora daqui. Então tem o outro ali, não, calma, a gente veio por quê? Por que que nós viemos aqui? Por que que nós estamos passando por isso? Né? Aí o outro vem e te lembra por que que você está passando por isso, por que que você está aqui. Então é um sempre apoiando o outro na hora que precisa, sabe? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no meu canal e eu vou estar sempre postando alguma coisa da Austrália aqui para vocês conhecerem esse paraíso que é a Austrália. Aqui é muito lindo, vocês vão gostar muito de ver as coisas que tem aqui.